Francisco, para Duda, para Miriam e para Cláudia, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A paz do Senhor Jesus para quem vai ouvir o áudio depois. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém, amém, amém. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do segundo livro de Samuel. Gente, a gente está chegando num momento onde Davi vai se tornar rei de todo Israel. Glória a Deus. Estamos chegando já nesse capítulo. Vai ser quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ver esse capítulo, onde ele vai se tornar rei de todo Israel. Amém. Hoje a gente vai falar sobre vingança, né? A gente vai falar um pouquinho sobre vingança. Vamos entender o que vai acontecer aqui na história, né? Porque há uma história aqui parada, né? Sobre Abner e Joabe. A gente viu na aula passada, né? E há uma história paralisada. E agora vai ter uma continuidade nisso, tá? Eu vou orar agora e a gente começa a lembrar onde a gente estava na história e a falar, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais um dia, mais uma vez reunidos para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, nós temos prazer na Tua palavra. A Tua palavra é mais doce do que o mel. Ai, meu Deus, nos ensina através dela. Se mostra para cada um de nós, Pai, amém, através da Tua palavra. Nos santifica, meu Deus. Nos enche do Teu Santo Espírito para que transbordemos dele, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, derrama sobre nós sabedoria, derrama sobre nós discernimento, para que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a ser enganados com falsas doutrinas, com falsos pensamentos, mas que venhamos a compreender a única verdade que liberta, Pai, que é a Tua. Que venhamos a compreender a Tua palavra de uma forma clara, de uma forma simples, para que ela não venha nos gerar dúvida, para que ninguém venha nos colocar nenhuma falsa doutrina, Pai. Nos ajuda, Pai, porque nós queremos conhecer a Tua verdade. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos ter intimidade contigo, Pai. Nos ajuda. Amém. Espírito Santo, usa minha boca para propagar a verdade, Pai, amém. Que a Tua palavra corra sem obstáculos, em nome de Jesus. Derrama sobre mim, Pai, sabedoria, discernimento, unção. Coloque em mim, meu Deus, um dom extraordinário para levar a Sua palavra de uma forma irresistível. De uma forma que todo aquele que a ouvir não resista, Pai, a Ti. Não resista a Sua palavra e encontre o prazer que há em Ti, o prazer que há na Tua palavra. Amém, Pai, amém. Amém, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora, gente, a gente vai falar sobre o segundo livro de Samuel, capítulo 3. Agora vai começar a falar um pouquinho pra gente sobre o reinado de Davi em Judá, tá? A gente lembra que Davi vai ficar ali em Judá 7 anos e meio reinando, né? Ele vai reinar em Hebron ali, sobre a tribo de Judá, 7 anos e meio. E agora vai falar um pouquinho pra gente o que vai acontecer nesses 7 anos e meio, antes dele virar rei de todo Israel. E o que acontece é que ele vai tomar mais esposas. A gente vai ver, ele vai ter 6 esposas aqui agora, fora Mical, né? Com a Mical 7, então ele teria aqui já 6 esposas, e a gente vai ver os 6 filhos dele, que ele vai ter ali em Hebron, enquanto ele é rei de Judá, esses 7 anos e meio, ele tem 6 filhos, tá? Então a gente vai começar a conhecer os filhos de Davi, que nasceram ali em Hebron. Aminon, Absalão, né? A gente vai começar a falar Adonias, a gente vai começar a falar sobre os filhos de Davi, que nasceram ali nesses 7 anos e meio. Bom? Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ver que a casa de Davi vai começar a crescer. Apesar de Davi só ter uma tribo e Isbosete ter todas as outras tribos, a casa de Saul, né, o reinado de Isbosete, vai se enfraquecer cada vez mais, apesar dele ter mais tribos. Enquanto que Davi, apesar de ter somente uma tribo, ele vai se fortalecer cada vez mais. O reino dele, apesar de ser só sobre uma tribo, vai começar a crescer, vai ser grandioso. E é isso que esse capítulo 3 faz um esforço de nos mostrar, né? O crescimento do reinado de Davi.
E uma forma de mostrar o crescimento era por meio de filhos, gente. A gente lembra, nessa época, né? Era muito comum falar de filhos. E a paz Ernestina, amém. E filhos, é isso. Filhos é a demonstração realmente da bênção de Deus, da riqueza. Então agora a Bíblia vai nos dizer isso, que ele teve já muitos filhos. Esses 7 anos e meio ele teve 6 filhos ali em Hebron. Então, realmente, ele estava sendo muito abençoado. A casa dele estava prosperando bastante, né? E é isso que vai ser mostrado aqui nesse capítulo. Vai ser mostrado pra gente também nesse capítulo o quê? Nesses 7 anos e meio que Davi fica ali em Hebron, uma boa parte desse período, há uma luta constante contra Israel, né? Há uma luta constante entre a casa de Saul e a casa de Davi. O general da casa de Saul, a gente lembra, é Abner, e o general da casa de Davi é Joabe. E há uma luta ferrenha nesses anos todos, né? E me parece que são 5 anos e meio de luta que há, né? Porque são 7 anos e meio que Davi fica ali em Hebron, são 5 anos e meio de luta que há. E então, Abner morre, né? A gente vai ver. Então, são 2 anos que Davi continua reinando sobre Hebron, mas sem Abner. Abner já não existe mais, Abner morreu, né? E então Isbosete se torna o rei que realmente toma decisões. A gente vai ver agora nesse capítulo, tá? Então, a gente vai ver hoje sobre isso, sobre a morte de Abner, né? Então, agora, com a morte de Abner, o reinado de Israel, o reino da casa de Saul, vai enfraquecer ainda mais, porque a casa de Saul era forte por causa de Abner. A gente vai ver isso, não era por causa de Isbosete, era por causa de Abner. Mas com a morte de Abner, a casa de Saul se enfraquece de vez, ao ponto de Isbosete reinar apenas 2 anos e morrer. Então agora a gente vai ver isso, a morte de Abner. A morte de Abner vai ocorrer de uma forma traiçoeira, a gente vai ver isso, uma forma muito traiçoeira, num momento que não deveria ocorrer. E poderia gerar dúvidas sobre Davi, né, nesse momento da morte de Abner. E a gente vai ver sobre isso, porque Davi vai fazer questão de falar que a culpa não é dele, ele não tem culpa nessa morte, né? Porque senão ele se tornaria inimigo de todo Israel, porque a casa de Saul era forte por causa de Abner. O povo gostava de Abner, o povo ouvia Abner. Então Abner era um homem político. O que ele falava as pessoas ouviam, aceitavam e faziam. E então surge uma questão, porque ele vai morrer agora de uma forma traiçoeira. E Davi vai ter que fazer um esforço de mostrar que ele não estava fazendo parte daquilo, porque senão ele ganharia a inimizade de todo Israel, porque todo Israel ouvia Abner, admirava Abner, né? Então hoje a gente vai ver sobre isso. Antes de entrar no segundo livro de Samuel, capítulo 3, a gente vai ler 3 versículos que estão no livro de Deuteronômio, tá bom? Que a gente já estudou. Por quê? Porque eu vou falar um pouquinho sobre os reis. Quando a gente vê Saul saindo, né? E agora, Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Agora vai ser o rei que Deus quer, vai ser um rei bom, nossa, vai ser um rei perfeito. Só que não, a gente vai ver que não, que Davi não era perfeito. Davi vai errar muito, errar feio. Então Davi não era perfeito. E a gente vai ver agora no livro de Deuteronômio que Moisés havia dito o que um rei devia fazer. Moisés havia falado para aquele povo, vai chegar um tempo onde vocês vão chegar na terra prometida por Deus, e então vocês vão desejar ser como os outros povos, e vão querer ter um rei para vocês. Mas, quando isso acontecer, prestem atenção, deverá ser assim, assim e assim. Então Moisés havia ensinado o que o rei devia fazer para continuar na presença de Deus, para não levar o povo a deixar Deus em ira, né? Então Moisés havia, gente, dado o passo a passo do que o rei devia fazer. Mas, gente, a gente vai ver que nem Davi vai seguir isso. Nem Davi. E isso estava onde? Estava na lei, né? A aliança da lei ali, a lei que era deixada, a gente lembra, com os sacerdotes, né? Para eles lerem ao povo. E também essa lei ficava ali no santuário.
Então essa lei devia ser lida, e inclusive nessa lei a gente vai ver que Moisés fala, olha, quando houver um rei, esse rei também vai ter que ter uma cópia dessa lei, para ele ficar lendo todo dia, para ele nunca pecar, para ele nunca errar, para ele saber qual é o rei que Deus quer, né? E a gente vai ver que nem Davi não vai fazer isso, gente. Então, realmente, Davi não era o rei perfeito. O único rei perfeito que Deus colocou no mundo é Jesus, né? Jesus é o rei perfeito que Deus queria. A paz, Daisy. Jesus é o juiz perfeito que Deus queria, né? Mas na história não há nenhum juiz como Deus queria. Não há nenhum rei como Deus queria, né? A não ser Jesus, né? Então, Davi também vai errar. Davi também não vai ser perfeito, né? Mas há uma diferença que a gente já falou entre Davi e Saul. A diferença de Davi não é que ele não errava, não é que ele era perfeito, né? A diferença de Davi é que ele se arrependia verdadeiramente e mudava. Que a gente já falou sobre isso, né? O arrependimento requer uma mudança de atitude, né? Você ficar com a consciência pesada e continuar fazendo o errado, isso não é arrependimento, isso é remorso, é peso de consciência. Mas o arrependimento, ele requer uma mudança de atitude. Tanto é que a gente vai ver que Davi não vai errar mais. Então ele cometia um erro, ele se arrependia, ele não cometia aquele erro de novo, né? Ele podia cometer outros, sem querer, mas ele não cometia o mesmo erro de novo, porque ele havia se arrependido, e o arrependimento requer mudança, né? Então, se está arrependido, tem que mudar, não é para continuar fazendo aquele pecado, né? E Davi ensina isso pra gente, né? E Saul já não era assim. Eu vou ler agora Deuteronômio, capítulo 17, tá? É Deuteronômio 17, versículo 14 até o 17, aonde Moisés fala o que o rei devia fazer, como que o rei devia agir para que Deus continuasse com Israel. Então Moisés fala, ó, versículo 14 ao 17. Quando vocês entrarem na terra que te dá o Senhor teu Deus, e vocês possuírem ela, e nela vocês habitarem, então vocês vão dizer, ah, eu quero um rei para mim. Eu quero um rei sobre mim aqui também, né? Como todas as outras nações têm, eu também quero. Então, Moisés fala, de fato, vocês vão ter um rei. Deus vai dar um rei para vocês. Mas não vai ser o rei que vocês querem. Vai ser o rei que Deus quiser. Não é o rei que vocês vão escolher, é o rei que Deus vai escolher, Moisés fala, né? Então aqui Moisés continua. Vocês não vão colocar sobre vocês um homem estranho, um homem de uma outra nação, para dominar sobre vocês. Não, né? Vai ter que ser um de Israel. Vai ter que ser alguém do seu povo, né? Você não vai colocar sobre ti, né, essa pessoa, né, esse estranho, mas sim um de vocês. Porém, né, essa pessoa que for escolhida por Deus para ser rei, ela não deve, aqui começam as coisas que a gente vai ver que Davi não vai seguir. Salomão, então, gente do céu, Salomão vai errar feio nisso daqui, né? Ele vai descumprir tudo isso daqui. Tanto é que a gente vai ver que a quebra do reino vem em Salomão, né? É por castigo a Salomão que Deus quebra, né? Em dois reinos, reino de Israel e reino de Judá. A gente vai ver isso. Então aqui diz, olha, mas esse rei, né, não vai poder ficar acumulando cavalos para si. Não. Né? Porque eles tinham muita mania de dizer que eles eram fortes, o exército deles era forte por causa dos cavalos, por causa dos carros, né? Era um costume. Então não, esse rei não vai acumular cavalos para si, né? E aqui a gente lembra que havia estudado. E nem esse rei vai fazer voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, né? Então a gente lembra, a gente até falou isso na época, no Egito, né, tinha muitos cavalos, né? No Egito tinha muitos cavalos e eles ali tinham um dom de cuidar de cavalo que eles conseguiam cuidar tão bem que multiplicava, eles faziam ter muitos cavalos ali, né? Então era um lugar que tinha muito cavalo e vendiam cavalo, né? Então eles multiplicavam os cavalos. E é isso que Moisés está falando, não, vocês não vão fazer, o rei não vai fazer o seu povo ir ao Egito para multiplicar cavalos lá também não, né? Pois Deus disse, vocês nunca mais deverão voltar por esse caminho de onde eu tirei vocês. Vocês nunca mais deverão voltar a esse lugar da onde eu arranquei vocês. Nunca mais. Então aqui continua. Tampouco vocês devem ter muitas mulheres. Salomão vai ter 1000, né? Então aqui Moisés falou, olha, quando vocês forem colocar um rei, né? Quando Deus escolher um rei sobre vocês, esse rei não pode ter muitas mulheres. Não deve ter muitas mulheres. E aqui ele explica,
Porque o coração desse rei vai se desviar. E ele vai pecar. Ele vai acabar pecando. É o que aconteceu com Davi. Davi já tinha um monte de mulheres. Quando o coração dele se desvia, ele quer Batseba também. E é o que acontece com Salomão. Salomão tinha 1000 mulheres. E o coração dele pecou. E ele começou a adorar os deuses das mulheres dele. Então, é isso que acontece. E aqui diz mais. E também não deve ficar multiplicando muito ouro e prata para você. Porque senão você também... A gente vai ver que tem um rei que vai acontecer esse probleminha aqui. Tem um rei que vai acontecer isso. Que é quando Deus fala, olha, agora Judá vai ser levado pela Babilônia, por sua culpa. Tem um rei mais pra frente que a gente vai estudar. Esse rei, gente, ele teve uma enfermidade mortal. Ele ia morrer, ele estava morrendo. E nesse momento esse rei, ele começa a orar a Deus, clamar a Deus, e Deus escuta a oração desse rei. E Deus concede a esse rei mais 15 anos de vida, por causa da oração dele. Aí, o povo da Babilônia ficou curioso e foram lá ver, nossa, mas como que esse homem voltou dos mortos desse jeito? Esse homem ia morrer, era impossível ele voltar. E foram lá para descobrir o que aconteceu. E esse rei, ao invés de exaltar a Deus, de falar de Deus, ele decidiu mostrar todas as riquezas do palácio dele. Ele pensando, né, nessa época, a Síria, né, estava com um poderio muito grande, né, e ela que tomava as nações ali, né, e eles estavam com medo de serem tomados também. Então, vou fazer acordo com a Babilônia. Não era o Império Babilônico ainda nessa época, mas vai se tornar depois. E ele falou, vou fazer acordo aqui com a Babilônia, e então, né, eu me protejo da Síria. A Síria não vem aqui tomar a minha terra como tá, foi lá com Israel, né. E então, ele não exalta a Deus. Ele exalta a riqueza que havia. Ele, para se mostrar poderoso, ele quis mostrar que ele era poderoso ali para a Babilônia. Então, ele começou a mostrar toda a prata e todo o ouro. E Deus então fala, por você ter mostrado toda a prata e todo o ouro, e ter achado que o seu poder estava nisso, toda essa prata e todo esse ouro, e tudo que você mostrou, agora vai ser da Babilônia. Eles vão vir e vão tomar. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. E é isso que Deus está falando aqui. O rei, ele não deve multiplicar muito o ouro, nem muita prata, para que ele não comece a achar que a força dele, o poder dele está naquilo, né? Naquela riqueza. Não, está em Deus, né? E é o erro desse rei que a gente vai ver mais para frente. Então aqui Moisés continua falando em Deuteronômio. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si uma cópia desta lei, num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele você vai ler todos os dias da sua vida, para que você aprenda a temer a Deus, e para que você guarde todas as palavras dessa lei, e estes estatutos para que os cumpra. Isto fará para que o seu coração não se exalte, e você comece a se achar mais do que os seus irmãos. É o que vai acontecer muito, a gente vai ver. Nenhum rei, a gente vai ver, vai ficar lendo a lei. E o certo é eles ficarem lendo, né? Para eles não pecarem, não terem muitas mulheres, né? Não ficarem acumulando muitas riquezas. O certo era isso, não ficar acumulando cavalo. Gente, Salomão a gente vai ver. Salomão vai lá no Egito comprar cavalo. E Deus havia falado, nunca mais volte ao Egito. E Salomão vai lá para o Egito comprar cavalo. Então, a gente vê bastante erros, né? Desses reis, né? A história é essa, a verdade é essa, né? Que Deus dá várias chances, a paz, Marileide, amém. Deus dá várias chances, né? Nos juízes, a gente viu, para tanto homem levantado, juiz, fracassam, né? Eles fracassam. Deu tantas chances para reis, a gente vai ver, fracassam. Então, nenhum juiz é como Deus queria que fosse, um juiz perfeito. Nenhum rei é como Deus queria que fosse o rei perfeito diante de Deus, né? Então, eis que surge o verdadeiro juízo perfeito e o perfeito rei, que é Jesus Cristo, né? Mas até então não houve engano, né? Sempre havia um erro ali, uma falha. Então agora a gente vai começar o capítulo do dia, entendendo que eles não podiam fazer isso que eles vão fazer. A gente vai ver que Davi agora vai ter 6 esposas. E era o que a palavra de Deus tinha dito. Não fique acumulando mulheres, senão o coração de vocês vai pecar. E é o que vai acontecer com Davi. Davi, a gente vai ver que ele vai ter concubinas também, gente. Além das mulheres, ele vai ter concubinas. Então, o coração dele vai começar a pecar.
Então, ele tinha um certo problema ali, uma dificuldade com mulheres, né? Então, é isso que ele vai acabar pecando com Batseba, né? E é isso que a palavra já estava falando aqui, cuidado. Então, no versículo 1 agora a gente vai ler, tá bom? O que eu havia falado, né? A gente lembra o momento histórico que a gente está vivendo aqui. A casa de Saul está em briga com a casa de Davi. Davi é rei de Judá. Isbosete, filho de Saul, é rei de todo o restante de Israel, né? Mas Abner não está contente com isso. Abner quer também Judá, lembra? Então, a gente lembra que Davi vai ficar 7 anos e meio ali em Judá, tá? Então, nesses 7 anos e meio, aconteceu um momento da história ali de Israel que Abner decide não mais ficar do lado de Isbosete. Abner agora quer ficar do lado de Davi. Isso ocorreu lá por 5 anos e meio. Então eles ficaram lutando 5 anos e meio, né? Imagina, durou muito tempo essa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Ficou durando 5 anos e meio. E durante esses 5 anos e meio, Abner se fortaleceu muito em Israel. Então Abner passou a ser alguém que falava uma coisa e as pessoas faziam o que ele falava, né? Era alguém que chegou nesse nível, né? Ele já falava ali, era um político, né? Ele falava ali, as pessoas ouviam e acreditavam no que ele falava. Ele vai se tornar muito forte em Israel. Mas a gente vai ver agora, né, com 5 anos e meio ali de guerra entre as casas, ele decide mudar de lado. Ele decide ir para Davi, a gente vai ver por que ele vai decidir isso. Ele vai decidir para Davi. Mas tem um probleminha. A gente lembra que na aula anterior, quando começou a guerra, ali, quando teve essa guerra aí, né, entre as casas de Saul e de Davi, a gente lembra que Abner matou o irmão de Joabe, né? Então a gente lembra disso. E Joabe não esqueceu disso não. E Joabe vai querer se vingar. Só que Joabe não tinha direito de se vingar. Ele não tinha razão de se vingar. A gente já estudou na Aliança da Lei que tinha o direito do vingador, lembra? Tinha o direito do vingador na Aliança da Lei, onde tinha até aquela cidade de refúgio. Quando a pessoa matava sem querer, a pessoa ia para a cidade de refúgio e ficava lá, né? Lembra? Então, isso não alcançava Joabe. Porque para você ter o direito de ser vingador da morte de alguém, esse alguém tem que ter morrido por meio de um homicídio. Mas Azael, ele não morreu num homicídio, numa coisa eventual. Ele morreu numa guerra. Então, guerra é guerra. Ele não podia vingar a morte de alguém que morreu numa guerra. Imagina, tanta vingança que ia ter, né? Tanto morto que teve na guerra. Joabe não podia, porque não foi um homicídio previsto pela lei que permitia o vingador. Então, ele não podia vingar Azael. Ele não tinha esse direito de vingar Azael. Não tinha. Então, ele vai derramar sangue sem ter a lei respaldando ele, porque ele não é vingador de sangue. Ele não é porque o irmão dele morreu na guerra. Então, ele não tem esse direito. Então, vai surgir um grande problema, porque ele agora é o homicida. Então, quem é que tem direito de vingança? Abner, a família de Abner, né? Quem tá com Abner tem direito de vingança. E a lei diz, né? A gente viu ali, a gente viu depois da saída ali deles de Noé, né? E a família dele da arca, Deus havia falado, quando o homem matar outro homem, né? A terra somente vai expiar aquele pecado quando o homem que matou morrer. Então agora surge uma questão, porque Joabe matou Abner. E Joabe tinha o quê? Segundo o que Deus falou, morrer. Então Joabe tinha que ser morto. E a gente vai ver o que vai acontecer. Porque Davi não vai matar Joabe. E a gente vai entender por que ele não vai matar Joabe. Ele explica pra gente por que ele não vai matar Joabe. Davi explica isso. A gente vai ver que mais pra frente quem vai matar Joabe, quem vai se vingar, né? Quem vai fazer o castigo contra Joabe, na verdade vai ser Salomão, né? Davi vai dar a Salomão esse dever de se vingar de Joabe. Mas Davi não vai matar Joabe. A gente vai entender o que vai acontecer aqui agora. Então, no versículo 1, gente, segundo livro, eu já dei bastante spoiler, já falei bastante coisa que vai acontecer hoje. No segundo livro de Samuel, no capítulo 3, diz assim: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Então, o que quer dizer isso, né? A gente lembra que Abner iria se tornando forte em Israel. Mas o que quer dizer que vai se enfraquecendo? Quer dizer que toda a guerra quem vencia era Davi.
Davi estava vencendo, Davi estava se fortalecendo, o reino de Davi, apesar de ser só uma tribo estava crescendo, enquanto o reino de Israel já não estava mais sendo tão bem visto. Agora Davi não, Davi estava, tanto que a gente vai ver que ele vai começar a fazer aliança com outra nação, Davi. Então ele começou a ser bem visto pelas outras nações, Davi. E já a casa de Saul, Isbosete, não estavam sendo bem vistos por outras nações. Então, no versículo 2, começa a falar pra gente realmente como começou a se fortalecer a casa de Davi. Então a Bíblia nos mostra isso por meio das esposas e dos filhos de Davi. Então Davi, esses 7 anos e meio que ele morou lá em Hebron, diz no versículo 2 em diante que ele se casou, ele teve 6 esposas, né? Além das 2 que ele já tinha, que a gente já viu, Abigail, né? E Ainoã. Ele se casou com mais 4 mulheres, fora Mical, que já era esposa dele, mas foi entregue a outro, então ele tinha 7 esposas, contando com Mical, né? Sem Mical, eram 6 esposas. E agora a gente vai falar sobre essas esposas. Uma delas era estrangeira. A gente vai falar sobre isso. Uma dessas esposas era estrangeira, que é a mãe de Absalão. A gente vai falar muito sobre esse Absalão aí. E ela era uma estrangeira. Diz assim no versículo 2. Então, nesses 7 anos e meio, quando Davi estava ali em Hebron, ele teve 6 filhos. O mais velho foi quem? Aminon, né? E Aminon veio de quem? De Ainoã, a mulher dele chamada Ainoã, ali, a Gisraelita, Gisrael ali, que eu falei já em Judá, né? E no versículo 3, então, fala que ele teve mais filhos ainda. Ele teve filho com a Abigail, a viúva lá, né, do Nabal, lá do ruim, né? O coração duro. Ele teve filho com ela também. O nome do filho que ele teve com ela é Quileabe. A gente vai ver no livro de Crônicas que, na verdade, o filho de Abigail, lá em Crônicas, aparece como Daniel. Mas é a mesma pessoa, gente. Quileabe e Daniel, é a mesma pessoa. Então, ele teve um filho com Abigail. Esse Quileabe ou Daniel, que está no livro de Crônicas, né? Então, diz que ele também teve o 3º filho, né? Então, pela ordem, quem era o mais velho? Aminon, né? Aminon era o primogênito de Davi, que herdaria o trono. Depois de Aminon, o filho de Abigail. Depois do filho de Abigail, Absalão, tá? Então, a gente vai falar sobre os filhos mais pra frente, porque eles são pequenininhos aqui, então depois a gente fala mais primeiro sobre os filhos. Então, quem seria o 3º? Absalão. Absalão era filho de quem? De uma estrangeira. Davi foi agora e casou com uma estrangeira. E essa estrangeira vivia onde? Em Jesur. Gente, onde é Jesur? Jesur é uma das terras da promessa. Era uma terra que, na verdade, eles deviam matar todo mundo que estava lá. Lembra que Deus falou? Que era para matar todo mundo que estava ali. E então, aquela terra era deles? Então, Jesur é um território que fica do outro lado do Rio Jordão ali, né? Ali no território que foi dado para Manassés, né? Então, é um território que era de Israel, dado por Deus, né? E ele foi e se casou. Ali havia um rei, né? Porque esse território não havia sido conquistado ainda. E havia um rei ali, o rei de Jesur. E ele se casou com a filha do rei de Jesur. Então, esse casamento de Davi foi político. Esse casamento de Davi não foi por amor, não. Foi realmente por política mesmo, para unir, né? Para unir o norte ali. Eles ficavam no norte ali de Israel, né? Então, foi para unir, tentar unir, ganhar forças ali, né? Perante Israel. Então ele fez esse casamento político. A gente vai ver que essa estratégia de casamento político é muito comum para Salomão, né? Salomão que teve muito casamento político, muitos mesmo. Então, no versículo 4, diz assim, e o 4º filho, né? Então teve o 3º filho foi Absalão, o 3º filho foi Absalão, e o 4º filho foi quem? Adonias. A gente também vai ouvir falar muito sobre Adonias mais pra frente, com Salomão ainda, a gente vai falar sobre ele. Então, Adonias foi o 4º filho. E ele teve esse filho com quem? Com Ragite. Gente, Davi já se casou bastante. Esses 7 anos e meio ele se casou bastante. Então, ele casou com Ragite também, né? Não fala que ela é estrangeira. Então, ela é dali, de Israel, né? O 5º filho, Cefatias, ele teve com uma mulher chamada Abital. Também não fala que ela é de outra nação. Então, ela é de Israel também, né? Parece que ele só casou com essa estrangeira aqui, né? A mãe de Absalão. Então, no versículo 5, diz o 6º filho que Davi teve lá nesses 7 anos e meio que ele reinou em Hebron. Então, o 6º filho se chamava Itreão, né? E ele era filho de Eglá, também mulher de Davi, né? E esses 6 nasceram para Davi lá em Hebron, nesses 7 anos e meio.
Aí no versículo 6 agora vai voltar para a guerra, vai falar um pouco pra gente de novo sobre a guerra, porque está chegando o momento onde Davi vai se tornar rei de todo Israel, né? E a gente vai começar a entender essa saga, porque vai ter um mexer ali que vai fazer com que então Davi se torne rei sobre todo Israel. Então no versículo 6 começa a lembrar a gente de novo da guerra que estava tendo entre as casas, né? Então estava tendo uma guerra ali grande entre a casa de Isbosete, a casa de Saul, e a casa de Davi, porque eles queriam tomar Judá também, né? A casa de Saul. Então no versículo 6 diz: e havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. Então foi o que eu disse, lembra? Davi ficou 7 anos e meio ali em Hebron. Gente, eu tô um pouquinho cansada, tô bem cansada, vocês devem estar percebendo pela aula, eu tô bem exausta. Esses 7 anos e meio, a gente lembra, Davi ficou ali em Hebron, né? O que vai acontecer? Parece que com 5 anos ali, pouquinho, 5 anos e meio, parece que Abner muda de ideia e decide ficar com Davi, né? Mas Abner morre. Então, provavelmente, esse longo tempo de guerra que teve aqui, que está falando no versículo 6, foram esses 5 anos e pouquinho. Então, nesses 5 anos e pouquinho que teve de guerra, quem estava à frente nessa guerra, tentando reconquistar Judá, tentando ter Judá de volta para Israel? Abner. Então, Abner começou a fazer nome em Israel. Abner começou a se tornar poderoso em Israel. No sentido político mesmo, gente. Ele começou, né, a ganhar respeito em Israel. Então ele falava tal coisa e as pessoas faziam. Ele começou a ganhar respeito em Israel. E tá falando isso no versículo 6 pra gente. Agora, no versículo 7, a Bíblia vem pra gente com informação que não dá pra saber se realmente aconteceu ou não aconteceu, né? Tem uma hora, pelo versículo 6 a gente acha que houve, pelo versículo 8 a gente acha que não. A verdade é que a gente não sabe, não tem como saber, gente. E também isso não é importante pra gente saber se houve ou não. Então, no versículo 7, agora tendo explicado pra gente que Abner se tornou poderoso em Israel, Abner se tornou respeitável em Israel, eis que no versículo 7 a Bíblia solta uma bomba aqui e fala: e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá, e disse Isbosete a Abner: por que você se deitou com a concubina do meu pai? Então agora, né, fica aquela dúvida. Nossa, será que Abner deitou mesmo com Rispa, né? Deitou mesmo com a concubina de Saul ou não, né? Fica nessa dúvida. Gente, eu não sei. Não vou dizer nem que sim, nem que não sei. Porque no versículo 6, pra falar que ele era poderoso, a impressão que dá é que ele deve ter se deitado. Mas no versículo 8 agora, a gente vai ver uma indignação tão grande de Abner, que parece que ele não se deitou não, ele vai ficar ofendido, ele vai ficar muito irritado, né? Então pode ser que não, né? Mas a verdade é que não importa pra gente se ele se deitou ou não. O que importa é que ele vai decidir se aliar com Davi, tá? Então o filho de Saul, né, vem e fala isso pra Abner: por que foi que você se deitou com a concubina do meu pai? E Abner não gostou disso, Abner se sentiu ofendido. Então no versículo 8, Abner ficou irado com Isbosete e falou para Isbosete: sou eu por acaso um cão aqui em Israel? Sou eu por acaso um cabeça de cão que pertence a Judá? Né? Então aqui ele usa até o termo de Judá, por quê? Porque Judá traiu a família de Saul, porque Judá agora está com Davi. Então ele fala: por acaso eu sou um cão, né, lá da tribo de Judá, que traiu Saul? Não estou eu até aqui agora com a família de Saul? Não estou eu até agora defendendo as coisas de Saul? Não estou eu até agora defendendo Saul e lutando por Saul? Por acaso eu sou um dos traidores de Judá? Então ele fica meio indignado aqui, Abner. Aí Abner continua falando: ainda hoje eu faço bondade para a casa de Saul, o seu pai, e aos seus irmãos e aos seus amigos. E por acaso eu te entreguei nas mãos de Davi? Se eu fosse traidor, eu te entregue nas mãos de Davi. Esses anos todos eu nunca te entreguei, esses 5 anos e pouco. Pelo contrário, eu estou lutando por você, né? Então aqui ele continua: e hoje você vem ficar buscando motivos para ficar me questionando por causa da maldade de uma mulher? Então aqui, eu não sei, não dá pra gente saber, a Bíblia não faz essa fofoca, né? Então não dá pra saber se ele se deitou com ela ou não. Mas aqui ele fala: por causa da maldade de uma mulher, né? Você vem falar isso. Talvez ela se insinuava pra ele, não sei, né? Talvez fosse isso.
mas ele ficou ofendido. Ele ficou muito ofendido. Então, no versículo 9, agora ele ficou tão ofendido, mas tão ofendido com Isbosete, que ele falou: Isbosete, eu não estou mais com você. Agora eu estou com Davi. Não quero mais você como rei. E isso era um grande problema para Isbosete. Por quê? Porque o povo só aceitava Isbosete como rei por causa de Abner. Abner é que era forte. Abner que era poderoso. Abner é que mandava, pelo jeito, né? Isbosete era só aquele que estava com uma coroa na cabeça. Mas Abner é o que falava, é o que decidia e é em quem o povo confiava, né? Então agora Abner ficou com raiva de Isbosete e não quer mais ficar com Isbosete. Então ele diz no versículo 9, Abner para Isbosete, que Deus faça comigo como o que ele quiser, o que for melhor para ele, se eu, a partir de agora, não transferir todo o reino de Saul nas mãos dele. Se a partir de agora eu não lutar para colocar todo o reino de Saul nas mãos de Davi, que Deus me mate. É isso que Abner está falando para Isbosete. Abner está falando para o sobrinho dele, né? A gente lembra que Abner, né, é primo, né? É primo, né? Também, primo. Ele está falando para o primo dele ali, né? Então, no versículo 10, né, ele diz isso: eu vou transferir todo o reino da casa de Saul para Davi, assim como Deus havia falado, né? Desde Dan, no norte, né, aquela Dan que foi lá para Laís, até Berseba, até Judá, vou transferir tudo para Davi, né? Aí no versículo 11 diz que depois de Abner ter falado isso, Isbosete não falou nada. Isbosete ficou mudo, Isbosete ficou parado e não sabia o que falar porque ele tinha medo de Abner. Isbosete tinha muito medo de Abner, então ele não falou nada, ele ficou quieto. Então no versículo 12, Abner começou a falar o que ele falou que ia fazer. Então Abner mandou mensageiros lá para Davi e falou para Davi que ia ser aliado de Davi agora. Então ele fala assim: Davi, de quem é a terra? É sua, né? Escrito Davi, a terra é tua, né? E ele disse mais ainda por meio desse mensageiro: ó, vamos fazer um acordo, faz comigo um acordo, né? E a minha mão vai ser contigo, eu vou te ajudar a você conquistar todo Israel, né? E você vai ficar com toda a casa de Saul. Gente, aqui é muito importante que a gente havia lido antes, porque Abner era muito poderoso em Israel. E o que Abner falava, o povo fazia. Então, se Abner chegasse lá e falasse: gente, sejam de Davi, vamos pôr Davi como rei, o povo ia pôr, porque o povo obedecia a Abner, o povo acreditava em Abner. Então Abner é muito poderoso, Abner influenciava muito o povo, né? Então Abner disse isso: não, eu vou trazer para você toda a casa, todo o reino de Saul. Então Davi gostou. No versículo 13 disse Davi: ó, eu vou sim fazer acordo com você, eu quero sim, gostei da sua proposta, eu quero esse acordo, mas tem uma coisa: antes de eu fazer acordo com você, eu quero de volta a minha esposa Mical. É uma estratégia clara aqui de Davi também, né, gente? Mical é filha de Saul, então ele também ia ganhar o apoio de Israel, né? Não ia ser tão difícil para Israel aceitar ele. É o genro de Saul, né? Então o novo rei é quem? É o genro de Saul. Então não saiu da casa de Saul, né? Continua na casa de Saul. Então ele não é bobo, né? Não é nada bobo. Foi falando: não, eu quero a Mical de volta. Só que a gente lembra que a Mical tinha casado com outro homem, né? Então Davi fala: não, quero a minha esposa de volta, Mical. Então, no versículo 13 diz isso: bem, eu vou fazer acordo com você sim, né? Mas eu só quero uma coisa, que antes de você fazer acordo comigo, antes de você voltar e me ver de novo, eu quero que você me traga a Mical, a minha esposa. Aí no versículo 14, gente, a gente vê como Davi respeitava os inimigos dele. É uma diferença muito grande de Joabe. A gente vai ver Davi, ele respeitava o inimigo dele. Ele tinha respeito pelo inimigo dele. Porque ele falou pra Abner, né? Ele falou: Abner, faz o seguinte, traz a minha esposa, Mical, e então eu faço acordo contigo. Mas ele não vai ficar na trairagem, Davi. Gente, ele vai avisar o rei. Ele vai mandar mensageiros para Isbosete e vai fazer para Isbosete o mesmo pedido. Ele vai falar: Isbosete, eu quero a minha esposa Mical, a sua irmã, porque eu paguei o dote por ela, os 100 precursos, eu paguei, então eu quero ela de volta, ela é minha esposa, né? Então ele não faz na trairagem, ele mostra um respeito muito grande por Isbosete, por ele estar mandando um mensageiro para Isbosete. Ele não passou por cima da autoridade de Isbosete, ele reconhecia a autoridade de Isbosete e mandou um mensageiro lá. Então no versículo 14 diz isso: ó, enviou Davi mensageiros lá para o rei Isbosete, né, filho de Saul.
E os mensageiros disseram para Esbocete, né, que Davi está pedindo sua mulher, Mical, né, porque ele a desposou por 100 prepúcios dos filisteus. Aí no versículo 15, gente, diz que Esbocete foi e atendeu o pedido de Davi. Esbocete foi, tomou a irmã dele da casa dela, porque ela já era casada, mas ela ainda não tinha filhos com esse marido. Aí ele foi, tomou a irmã dele da casa onde ela vivia, né? Então aqui diz isso no versículo 15, diz assim: enviou Isbosete e tirou-a de seu marido a Paltiel, filho de Laís. Gente, ela já estava casada, a gente lembra que aqui faz 5 anos e pouco, né? Fora o tempo que ela já não está casada, né? Então, porque assim, a gente lembra que Davi ficou um tempo ainda na Filístia, né? Davi ficou um tempo na Filístia, 1 ano e 4 meses, né? A perseguição contra Davi durou uns 10 anos ali, né? O Saul perseguindo Davi foi uns 10 anos. E fora mais esses 5 anos que ele está aqui. Agora já faz uns 5 anos que ele está aqui em Hebron, né? 5 anos e pouquinho, que é quando o Abner morre. E agora ele vai tomar de novo a esposa dele, gente. Esse homem já estava há muito tempo casado, né? Com a Mical. Então, vão lá na casa deles, onde eles moravam já casados, e pegam a Mical para levar para Davi, depois de anos, muitos anos, né? E então o marido dela começa a chorar, porque a mulher dele foi embora, a Mical. Aí no versículo 16 diz que ela estava indo embora, né, para Davi, né, e caminhando, né, e o marido dela ia chorando atrás dela, e ela indo rumo a Davi, né. Aí eles chegaram até Baurim ali, né, um local em Benjamim. Então Abner falou pro ex-marido dela, falou assim: volta para sua casa, agora chega. Então o marido dela respeitava Abner, né, voltou quieto, ficou quieto e aceitou que perdeu a mulher. Aí no versículo 17, né, depois que Mical chegou lá, Mical agora está com Davi, né? Davi tem agora 7 esposas, Mical voltou para ele. Então no versículo 17, Abner começou a fazer a obra dele, o trabalho que ele falou: vou ganhar apoiadores para Davi e vou fazer que Davi reine sobre todo Israel. Então, o que Abner começou a falar? Começou a falar com os anciãos ali de Israel. Começou a falar, os anciãos eram autoridades sobre Israel, né? Eles eram homens que decidiam decisões, tomavam decisões importantes, né, sobre suas tribos. Então ele vai e fala com esses homens, né, que tinham voz sobre sua tribo. E ele começa a falar com esses homens para que Davi reine sobre eles. Então ele fala no versículo 17, né, para esses anciãos, né, não faz tanto tempo que vocês estão procurando aí que Davi reine sobre vocês, não faz tempo que vocês querem isso, né? Chegou a hora. Vamos agora fazer Davi ser rei, né? Então no versículo 18 ele fala: faça agora ele ser rei sobre vocês, né? E porque aí aqui Abner ainda põe um reforço. E Abner fala assim: porque é pela mão de Davi, né, que Deus vai livrar a gente das mãos dos filisteus. Deus falou isso. Então põe agora Davi como rei, né? E ele começou a mostrar apoio para Davi. Então, além de falar com os anciãos, Abner também foi até a tribo de Benjamim e falou na tribo de Benjamim sobre Davi, né? Mostrou claramente que ele queria Davi como rei. Então, ele foi, depois disso tudo, de ter conversado com todos os anciãos de Israel, de ter conversado com a tribo de Benjamim, ele foi mandar essas notícias para Davi, para falar para Davi que ele já estava movimentando ali todo mundo. Então, disse aqui, né, no versículo 19, e falou também Abner aos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos de Davi, em Hebron, tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim, né? Então, no versículo 20 diz: e foi Abner a Davi em Hebron, e 20 homens com ele. E Davi então fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então, agora Abner foi lá visitar Davi, foi com 20 homens, né? 20 homens ali mostrando, né, que o que ele falava era verdade, né? Aqueles 20 homens, não creio nem que foi uma escolta, mas foi mais para mostrar que o que ele estava falando era verdade, era verídico, que aqueles homens também têm consciência da aliança que eles estão fazendo, né? A impressão que dá quando a gente lê essas coisas, às vezes a gente fala: nossa, que traíras, né? Parece que Abner e Davi
são 2 traidores, né? Ficar fazendo acordo assim para tomar todo o reino de Esbocete, né? Mas não, eles não são traidores porque Esbocete sabia. Abner deixou muito claro. E Davi também, com essa movimentação de pedir Mical de volta, né, tudo, era muito claro para Esbocete que esse movimento estava acontecendo. Então não foi traiçoeiro, né? Eles estavam deixando à vista, né? Esbocete estava sabendo disso, né? Essa é a impressão que dá, né? Então, Davi fez um banquete para Abner, né? Para celebrar o acordo que eles estavam fazendo, o respeito a ele. Ele fez um banquete para ele e para os 20 homens que estavam com ele. Então, no versículo 21, Abner foi e disse para Davi: ó, eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel. Ele já começa a chamar Davi de rei. Ele começa a falar que Davi é o rei dele. Ele fala assim: ao rei, o meu senhor. Você é meu rei, Davi. Então, ele já começou aqui a reconhecer realmente que Davi é o rei dele, né? Ele fala assim: ó, eu vou juntar todo Israel para você, meu rei, né? E para fazer acordo contigo, e você vai reinar sobre todo mundo, tá? Então, Davi foi e despediu Abner, e Abner foi em paz embora. Abner foi tranquilo embora, e estava tudo certo, o acordo deles, né? Tudo de boa. Então, no versículo 22, quem é que chega? Joabe. Aí no versículo 22 diz que eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha e traziam consigo uma grande riqueza que tomaram dos inimigos, né? E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Então fala várias vezes aqui que Davi havia despedido Abner em paz, para deixar bem claro até pra gente que Davi não tinha nada a ver com o que vai acontecer aqui, né? Até pro leitor ter essa certeza, senão ficar parecendo que Davi estava sabendo de alguma coisa, né? Mas o escritor está deixando claro até pra gente, como leitor, que Davi não queria nada, não queria machucar Abner, não queria nada contra Abner, né? Ele mandou Abner embora em paz. Então, no versículo 23, diz que Joabe chegou ali, em Davi, né, em Judá, e todo o exército estava com Joabe, também chegou. Então vieram fofocar para Joabe, vieram falar para Joabe. E essa altura do campeonato, Joabe já sabia que Abner foi que matou o irmão dele. Então chegaram para Joabe e falaram: ó, Joabe, o Abner, lá, o filho de Ner, lá, o primo de Saul, né? Ele veio até aqui, ó. Ele estava falando com Davi aí, conversaram. Davi serviu um banquete para ele e ele foi embora em paz, tranquilo, de boa. Então, no versículo 24, Joabe foi chamar a atenção de Davi. Joabe foi lá brigar com o rei, né? A gente lembra que eles eram sobrinho, né? Joabe é sobrinho de Davi. Então, ele foi lá brigar com o tio, né? Joabe foi lá brigar com Davi, que é o tio dele. Aí ele foi e falou para Davi, mas só que Joabe era bem mais velho. A gente lembra que Davi era o caçulinha. Então, Joabe foi e falou: o que foi que você fez, Davi? Abner veio aqui falar com você e você deixou ele embora, tranquilo, numa boa? O que está acontecendo, Davi? O que é isso? Conversa é essa, né? Então, no versículo 25, Joabe continua falando para Davi: você sabe como Abner é, ô Davi? Abner é um traidor, Abner é um traiçoeiro. Ele veio aqui para te enganar. Você acha que ele quer ser seu amigo, ser seu aliado? Que nada, Davi. Ele veio aqui para sondar os seus planos, para ver o que você está fazendo, para ver quanto exército a gente tem, para ver para onde a gente vai, para onde a gente fica. Ele veio aqui para isso, para ficar sondando. Ele não é seu amigo não, Davi. E ele disse isso. Aí então, no versículo 26, vendo que Davi não dava bola, porque pelo jeito Davi não deu nem bola para Joabe. Davi falou: tá bom, Joabe, tá bom, deixa quieto, eu que sei, né? Então Davi não deu bola para o que Joabe falou, para os aconselhamentos de Joabe, né? Davi não deu um pingo de bola. Aí Joabe então decidiu fazer por si só o que ele queria. A verdade é que Joabe não estava preocupado com Davi. A verdade é que Joabe não estava preocupado com traição ali. Não, Joabe queria se vingar. Essa é a verdade. Joabe estava tentando arrumar desculpa para ele se vingar de Abner por causa da morte do irmão dele, né? E ele queria um apoio. Então ele começou a jogar ali Davi contra Abner para ver se ele ganhava o apoio de Davi para o que ele vai fazer para Abner, né? Mas ele não conseguiu. Davi não estava concordando com isso. Então no versículo 26, Joabe, vendo que Davi não concordava com ele, Joabe foi lá então fazer o seu serviço. Então ele mandou mensageiros lá para Abner. Abner já tinha ido embora, né? Já devia estar indo lá para as terras dele. Então Joabe mandou mensageiros para Abner, falando que Davi queria falar mais alguma coisa para Abner, que Abner voltasse sozinho, que era um segredo. E Abner
sem desconfiar de nada, volta. Ah, tá bom, eu vou voltar sozinho. Davi tem um segredo, vou voltar e saber o que é, né? Então, Davi não sabia disso. Está dizendo no versículo 26 que Davi não sabia dessa trama toda de Joabe. Então, no versículo 27, Abner voltou, chegou ali perto de Hebron. Quando ele foi entrando na cidade, chega Joabe. Aí Joabe levou ele num cantinho. E Abner, na inocência, foi com Joabe num cantinho. Abner falou, acho que é um segredo, né? Então vou aqui no cantinho. Eles foram num cantinho, na porta ali da cidade. E Joabe puxou ele num cantinho ali meio escondido. E foi e lhe feriu. E enfiou a espada em Abner. Então diz aqui, voltando pois Abner a Hebron, Joabe o levou para a parte, à entrada da porta, para lhe falar escondido, em segredo. E então, ali, ele feriu aqui pela quinta costela a Abner. E Abner morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Então, a questão aqui era vingança. Joabe queria fazer vingança. Joabe não estava nem aí para Davi. Joabe queria vingança. Joabe queria matar Abner por causa de Azael. Então, no versículo 28, Davi soube. Davi ficou sabendo que Abner foi morto. E ele sabia que foi Joabe. E então, Davi disse, eu sou inocente desse sangue. O meu reino também é inocente desse sangue. Não foi por ordem minha que Joabe matou Abner. Não foi por ordem do meu reino. Gente, ele era rei agora. Surgiu um problema muito grande aqui para Davi. Porque Davi era rei de Israel, rei de Judá. E Israel amava muito a Abner. Abner era poderoso em Israel. Então, para a gente ver, ele chamou os anciãos, aconselhando os anciãos, gente. Os anciãos é que aconselhavam o povo. E ele aconselhava os anciãos. Abner, ele era muito respeitado, né? Então, surgiu um problema muito grande agora. E vai surgir um esforço de Davi em mostrar que o reino dele não tem culpa nessa morte. Não fui eu que dei ordens para ele morrer. Eu não concordo com essa morte. E Davi teve que fazer um esforço tremendo para mostrar isso, para provar, porque parecia que tinha culpa, né? Quem vai achar que não? É o general do exército de Davi, que matou o general do exército de Saul, meio esquisito, né? E ainda eles tinham marcado um encontro, Davi se encontrou com ele, e depois faz essa arapuca toda, né? É meio esquisito. Então, tudo estava contra Davi, né? Então ele teve que fazer um esforço enorme, a gente vai ver aqui, para ele tentar provar que ele era inocente. Porque, na verdade, estava tudo depondo contra ele, né? Parecia que ele era culpado. Sem abrir a boca, ele parecia ser culpado. Então, agora, gente, ele vai fazer um esforço enorme para tentar provar que ele é inocente. Então, ele começa a falar, olha, eu sou inocente, o meu reino é inocente com Deus, para sempre, eu nunca vou responder por isso, né? Porque eu não derramei esse sangue, eu não tenho culpa desse sangue derramado, eu não tenho nada a ver com isso. Aí no versículo 29, Davi começa a falar que a responsabilidade sobre esse sangue caia sobre a cabeça de Joabe e não a minha, que eu não tenho nada a ver com isso, que caia sobre toda a casa do pai de Joabe, né? E que nunca falte na família de Joabe alguém que tenha fluxo, né? A gente lembra, a gente estudou isso em Levítico, né? Que uma das causas de impureza era fluxo, né? Então, um homem que estava ali tendo corrimento, né? Ele não podia ter comunhão com Deus por causa do corrimento. E é isso que Davi está falando aqui, que sempre tenha homens com corrimento para que nunca tenham comunhão com Deus na família de Joabe. Ou que tenha homem leproso também, que não poderia ter comunhão com Deus, né? Ou que se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou que necessite de pão. Que se atenha a bordão significa homem que ande com cajado, ou seja, manco, que haja sempre um manco, que haja sempre um coxo, né? É isso que ele está querendo dizer, que haja sempre, né, uma pessoa ali com um problema que precisa de um cajado para andar. E também haja sempre quem caia a espada, sempre quem morra de espada, né? Ou que mendigue o pão. E Davi começa a falar isso. Mas a gente vai ver, Davi vai explicar por que ele vai fazer isso. Porque, gente, é estranho, né? Havia uma lei, na aliança da lei já previa, né? Quando uma pessoa matasse a outra, essa pessoa que matou ia para um julgamento, a gente já estudou isso em Levítico, né? Ia para um julgamento, aí nesse julgamento ficava definido que realmente ele foi culpado da morte, ele tinha que morrer. Aí aquele que matou morria, né? Então a gente lembra disso. E Joabe não vai passar por nenhum julgamento. Joabe só recebeu essa maldição de Davi. Davi só falou isso, né?
mas ele não foi, ele não passou por nenhum julgamento, não foi morto por causa disso, nada, né? Então, meio estranho, né? Mas no final do capítulo a gente vai ver que Davi vai explicar por que ele não vai matar Joabe. Ele explica no final do capítulo. Ele só manda essa maldição mesmo. Então, no versículo 30, diz assim: Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja de Gibeão. Então, aqui já põe o nome de Abissai, tá vendo? Então, Abissai tinha alguma coisa a ver ali com aquilo, ele participou de alguma forma, né? Então, diz que os dois, Joabe e Abissai, mataram a Abner dessa forma por causa do irmão deles, Azael, né? Que foi morto lá na guerra de Gibeão. Eles não tinham direito nenhum de vingança, né? Eu expliquei isso no início da aula. Havia na lei, na aliança da lei, a previsão do vingador de sangue, né? Então, a pessoa foi morta, a família daquele que foi morto tinha o vingador de sangue o poder de se vingar. Então, ela podia ir lá e matar o outro, né? Que matou o parente dela. Mas, nesse caso aqui, não podia, porque era guerra. Azael morreu na guerra, então ele não tem vingador de sangue. É guerra, né? Guerra é guerra. Então, sempre vai morrer alguém na guerra. Então, não podia. Aí no versículo 31, então, né, Davi foi e falou para Joabe, né? Disse, pois, Davi a Joabe e para todo o povo que com ele estava: rasguem todos as vestes de vocês e vistam sacos, né? E vão plantear diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Então, o que aconteceu? Davi pegou o corpo de Abner, colocou num caixão ali, num lugar, né? Para levar, né, num leito, numa maca ali, para ir levar para enterrar, né, a Abner. Aí Davi falou: ó, é o seguinte, vocês vão rasgar a roupa de vocês. Aí todo mundo rasgou as roupas, Davi também deve ter rasgado a deles, e colocaram sacos. A gente já falou sobre isso, de colocar sacos. Não lembro se foi no livro de Jó, qual livro foi, a gente falou já sobre isso. Eles colocaram sacos, né, em sinal de humilhação mesmo, né. A gente vai ver mais pra frente isso na história também com um rei. Então ele colocou sacos ali, todo mundo colocou sacos, Davi também deve ter colocado, e diz que Davi foi seguindo o caixão, né? Então estava ali o caixão levando Abner e o leito, né, a maca ali, e Davi seguindo ali, né, pranteando a Abner. Então no versículo 32 diz que sepultando a Abner em Hebrom. A gente lembra que Abner, ele era primo de Saul. Então Abner, ele era benjamita, né? Ele não era judeu, ele não era da tribo de Judá, né? Porque Hebrom fica em Judá, mas Abner, ele era de Benjamim, mas ele vai ser enterrado em Hebrom, ele vai ser enterrado ali em Judá. Então aqui diz que sepultaram ele em Hebrom, ali em Judá, né? O rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo, né? Então Davi começou a chorar em voz alta mesmo, e então todo o povo começou a chorar com Davi. Então era muito claro que Davi estava lamentando aquilo, que Davi não queria aquela morte, que Davi não concordava com aquilo, né? Então no versículo 33 diz assim: e o rei, pranteando a Abner, disse: havia de morrer Abner como morre o perverso? Agora Davi vai começar a prestar honras a Abner, né? Davi vai começar a fazer igual fez com Saul. Davi vai começar a falar que Abner não merecia morrer dessa forma. Então ele começa a falar isso em alta voz ali, na frente de todo mundo. Ele fala assim: não, Abner não merecia morrer como um perverso morre, né? Dessa forma traiçoeira, né? Ele não merecia isso, ele era um homem justo, um homem certo, correto. E realmente, gente, lembra que Azael ficou perturbando Abner? Abner falou: Azael, sai da minha esposa, Azael, vai lá lutar contra outro guerreiro. Se você ficar aqui na minha esposa, eu vou ter que te matar, Azael. Ele falou isso, Abner, né? Ele parecia ser um grande guerreiro, né? Respeitoso. E Davi fala isso. Davi fala: ele não merecia morrer dessa forma. Ele não merecia. Então, no versículo 34 diz: as tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então ele falou: olha, não há nada nele que eu veja que faça com que ele mereça isso que ele teve, né? Ele não era um perverso, ele não era um ladrão, ele não era alguém que estava respondendo uma sentença, ele não era alguém que estava ali para realmente ser apedrejado. Não havia nada nele que merecesse isso. E Davi começou a falar isso. Davi falou que, na verdade, ele caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. Ele não merecia nada daquilo, ele era um inocente. E quando Davi começou a falar isso, e o povo começou a chorar ainda mais, né? Davi falando isso, então o povo se emocionou ainda mais
diante daquilo. Então, no versículo 35 diz assim: depois disso, todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém, Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa, né? Então, a gente lembra que o dia hebreu era de uma tarde até outra tarde, né? Então, Davi falou: não, eu vou ficar o dia inteiro sem comer, até o final do dia, né? O dia terminava na tarde, então ele falou: não, eu vou ficar em jejum. E o povo foi lá: rei, come, rei. Ele falou: não, que Deus me mate, que Deus me castigue se eu comer alguma coisa antes desse dia terminar. Eu vou ficar esse dia inteiro sem comer nada. Esse Davi fala. Então, no versículo 36 diz que o povo gostou disso. O povo falou: ah, não, realmente, eu acho que ele não tem culpa não, né? Diante de tudo isso que eu tô vendo e como o Davi tá agindo, né? Eu acho que Davi não tem culpa não. Acho que Davi não falou pra Joabe matar Abner não. Acho que ele não tem culpa não. E o povo começou a pensar assim. Aí no versículo 36 diz isso: o que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. Versículo 37 diz: e todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não veio do rei a ordem para matar a Abner. Então agora o povo não tem dúvida que Davi era inocente, que nem o reino de Davi e nem Davi tinham culpa nisso, somente Joabe, né? Então no versículo 38 e 39, agora a gente vai entender por que foi que Davi não matou Joabe. No versículo 38 diz assim: então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Então agora Davi olha para os seus soldados, para os seus servos ali, né? Para todo o povo que ele reinava, né? O povo de Hebron. E ele fala: vocês fiquem sabendo, né? Que hoje morreu um grande homem. Fiquem todos sabendo que hoje morreu um príncipe. Não morreu qualquer um. Era um príncipe que morreu hoje, era um grande homem, né? E ele falou isso. Então no versículo 39 ele vai explicar por que ele não vai matar Joabe e por que ele vai matar Abissai, né? Porque pela lei, a aliança da lei, ele tinha que matar Abissai, tinha que matar Joabe, né? Então no versículo 39 ele diz, ele fala assim: no presente eu sou fraco, mesmo sendo rei. Estes homens, os filhos da Zeru e a minha irmã, meus sobrinhos, né? Eles são mais fortes do que eu. Que retribua Deus ao que fez mal, segundo o mal que ele fez. Então, o que Davi está dizendo aqui? Davi está falando assim: olha, embora eu seja rei, eu sei que cabe a mim julgar. Eu sou o rei. Eu julgo as causas, né, que chegam até mim. Embora eu seja rei e eu mereça julgar, e eles mereçam a morte, eu ainda sou fraco. Ou seja, ele está querendo dizer assim, eu ainda não posso punir eles no nível que eles estão. É como se Davi estivesse falando: eu ainda preciso deles. É meu general. Eu sou fraco ainda, eu não sou um rei forte. Como que eu vou matar o meu general? Se eu ainda sou um rei fraco. Se eu ainda tenho territórios para conquistar. Se eu ainda tenho batalhas para vencer. Eu vou matar meu general. Um general tão bom. É isso que Davi está querendo dizer, entende? Ele fala assim: eu embora tenha o poder de decisão, eu ainda sou fraco e eu ainda preciso deles. Eles são fortes. Eles são mais fortes do que eu preciso deles ainda. Então, não dá para eu matar eles agora. Então, como eu não posso punir eles, porque eu ainda preciso deles, porque o meu reino ainda é pequeno e eles são bons generais, então que Deus retribua a eles o mal que eles fizeram, porque eu não vou poder retribuir, porque eu ainda preciso deles. É isso que Davi está falando, né? Por isso que Davi lançou aquela maldição. Como Davi não consegue ele matar, porque ele ainda precisa, né? Ele se diz um rei fraco ainda, que ainda vai precisar fazer ali ostensivas. Ele achava que ainda ia continuar aquela guerra, né? E ele precisava dos soldados dele. A gente vai ver que a guerra vai parar e ele vai passar a ser rei de todo Israel. Mas ele achava que ainda ia continuar. Gente, já fazia 5 anos e pouco que havia essa guerra, né? Entre o Israel inteiro e Judá. Então ele ainda precisava de guerreiros. E ele ia matar o general dele. O homem ali, né, que comandava tudo, que escolhia qual homem que ia com quem, né? Então ele falou que não dava para ele fazer isso não. E foi essa a explicação de Davi, tá bom? Então amanhã a gente vai ver um capítulo bem curtinho, vai ser bem rápido a aula de amanhã. Eu nem vou dar 2 capítulos, gente, porque eu não tô muito legal. Tô bem cansada, acho que vocês perceberam na aula de hoje, tô bem exausta, bem cansada.
E eu tô tomando um remédio, eu tô até meio com sono. Acho que eu devo ter até repetido coisas aqui. Mas aí amanhã eu vou dar aula bem curtinha mesmo, tá? São acho que uns 12, 13 versículos a aula de amanhã. Aí quinta-feira eu já vou estar recuperada bem, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Aí a gente tem a aula na quinta-feira, onde Davi se torna rei de todo Israel, tá bom? Então amanhã a gente vai estudar sobre a morte de Isbosete. Então amanhã a gente vê a morte de Isbosete e na quinta-feira a gente vê Davi se tornando rei sobre todo Israel, tá bom? Então amém. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos ajude nessa caminhada, nos dê força, nos dê vigor, amém? E que vocês orem por mim, gente, amém, glória a Deus, tá? Que eu vou orar por vocês também, eu sempre oro por vocês também, amém. Eu vou desligar o Facebook, Instagram e YouTube e vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida aí no Meet, gente?